Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Paz do Senhor, amados, Shalom de Deus que esteja presente na minha e na tua vida. Eu quero compartilhar nessa segunda-feira uma palavra a qual o Senhor Jesus está presente. Na verdade, o Senhor Jesus está presente em toda a sua plenitude na sua palavra. Mas esse ele faz parte desse texto, está inserido nesse texto. Eu quero compartilhar com a amada igreja, com aqueles que conhecem a Jesus, que caminham com Jesus, e aqueles que também não conhecem a Jesus, para que tenham a esperança de fé e que saibam que esse Senhor da glória, o grande eu sou, é infinitamente maior do que nós imaginamos ou pensamos, porque ele faz coisas sobrenaturais. Eu quero compartilhar, está no livro de Mateus, capítulo 14, eu vou ler alguns versículos, do versículo 22 ao 33. Diz assim a palavra. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos para embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, ou aterrados em algumas versões, e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo o barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Que coisa tremenda, amados, que passagem fantástica, a qual Jesus estava com os discípulos e certo momento ele foi orar, ele sempre fazia isso, né? Se retirava para orar sozinho, para ter comunhão com o Pai. E a palavra de Deus nos revela isso também. Quando nós entregarmos o nosso coração, a nossa mente a Jesus, nós devemos ir no nosso secreto, a qual estabelece talvez o nosso quarto. Vai para o nosso quarto, feche a porta e fale com Deus, e Ele responderá. Ele falará ao teu coração, certamente. Nesta passagem, os discípulos já tinham passado alguns quilômetros, ou seja, algum distanciamento da terra. Estavam em alto mar, ou no lago, e Jesus foi caminhando pelo mar a ir em encontro a eles. E de repente, os discípulos se apavoraram porque aquele mar e aquele vento e aquelas ondas estavam intensas. E de repente eu e você, nas nossas trajetórias de vida, no nosso caminhar, no dia a dia, durante a semana, durante o ano, passamos por situações contrárias e difíceis. E achamos que as coisas que nós estamos vendo ou estamos discernindo não é uma realidade absoluta, ou seja, eles viram Jesus, não sabiam que era Jesus, a palavra esclarece e diz claramente, eles se assustaram, ficaram atemorizados e pensaram que era um fantasma. E de repente, Jesus fala, não temais, sou eu. E Pedro, para confirmar, ou seja, além disso, a fé deles estava tão abalada, a estrutura estava tão abalada pela situação contrária, que Pedro pergunta, se és tu, Jesus, me permita descer e ir até vós sobre as águas. E a palavra diz que Pedro também desceu e andou sobre as águas. Mas Pedro andou um determinado momento, amados. Como nós, em nossa trajetória, andamos um determinado momento com Jesus, começamos a ver os seus milagres, os seus prodígios. Pela fé nós enfrentamos situações adversas, situações contrárias, e pela fé nós começamos a caminhar de encontro a Jesus, ou a favor, Jesus ao nosso favor. E de repente, Pedro, atemorizado, começa a perceber-se, eu estou andando, mas esse vento está contrário, estas ondas estão me molhando, eu estou apavorado, e de repente se apavora. E pela situação contrária, ele começa a submergir.
mas ele grita, ele fala, tem uma expressão de temor e ao mesmo tempo de fé, de fidelidade, que o único, Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente, a palavra diz, imediatamente, prontamente, lhe estende a mão e retira Pedro de estar submergindo, retira Pedro da morte para a vida novamente. E a palavra de Deus diz que eles sobem ao barco e cessa o vento. Ou seja, esse Senhor da glória, às vezes, consente que coisas aconteçam em nosso meio, não para nos machucar, não para nos ferir, para que seja provada a nossa fé, para que seja provado aquilo que realmente eu confio, se realmente eu confio nele. A palavra de Jesus nos disse que quando Jesus subiu ao barco com Pedro, cessou o vento, as águas voltaram a ficar tranquilas. E as pessoas, ou seja, os demais discípulos, verdadeiramente adoraram o Senhor e verdadeiramente disseram, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Amados, nós, como cristãos, você que não conhece a Cristo também, está tendo a oportunidade de ouvir a palavra, ou já teve a oportunidade de alguém expressar a palavra para você. Confie em Deus, amados, confie naquilo que Ele pode fazer, no sobrenatural de Deus, porque nessa situação, amados, a qual eles pensavam que as coisas não poderiam acontecer, ou a situação contrária tirava eles daquele momento da fé, da esperança e daquilo que eles já tinham visto de Jesus. Ou seja, eles já passaram por certas coisas, ou tinham passado por certas ocasiões, que Jesus já tinha se manifestado de uma forma sobrenatural, a qual eles tinham certeza. Mas no momento de extrema aflição, às vezes, amados, o nosso coração, a nossa alma fica abalada, a nossa alma quer prevalecer, dizendo que as coisas estão tão difíceis que não irá acontecer. Mas o Senhor da glória entra no barco, na embarcação. Primeiro ele salva Pedro, retira Pedro das águas, que estaria já em profundidade, sucumbindo. Retira Pedro, leva até o barco e faz com que o mar revolto pare. E no momento que ele está no barco, ele diz para mim e para você, e através do que os discípulos viram, quando eu estou contigo, amados, eu jamais vos deixarei. Quando eu estou contigo, eu jamais deixarei de ouvi-los, eu jamais deixarei de estar próximo a você. Da mesma forma que ele esteve com Pedro e os discípulos, amados, ele está em nós e por nós, ao nosso lado. Quando Jesus foi ao Pai, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que habita em nós, porque ele falou, eu não vos deixarei sozinho. O Senhor da glória é tremendo e poderoso, e Ele não deixa nenhum de nós sozinho. Por isso, confie plenamente nele. Aceite esse Senhor da glória como único e total Salvador, como único intercessor por vós. Ele pode fazer algo poderoso e a sua fidelidade é permanente. Por isso, amados, se vocês estão passando por algum problema nesse exato momento, que a fé que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, possa ser estabelecida, renovada em você de uma forma poderosa, para que você confie plenamente nele e você, através da situação contrária que está passando, possa se reerguer pelo favor de Deus, pelo favorecimento de Deus e conhecer novamente ou entender novamente que o Senhor da glória verdadeiramente é o Deus, o eu sou, o poderoso em obras, o poderoso em prodígios, o poderoso que pode transformar a tua história de vida numa nova história. Que a paz do Senhor possa encher o seu lar, que o shalom do Senhor esteja estabelecido no seu lar, na sua casa, que os seus filhos sejam, como a palavra diz, herança do Senhor, que a sua esposa, você que é homem, seja a mulher sábia que edifica o lar e que você seja o sacerdote do lar, homem, e que Jesus seja o cabeça da família, o grande eu sou. Que a paz do Senhor, a graça e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com vós para sempre. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.